Um paciente meu que tem próstata aumentada e toma remédio, um dia numa consulta falou assim: doutor, eu não aguento mais. Não aguento mais tomar esse remédio, não é possível que não tenha nada de novo no tratamento da hiperplasia prostática benigna. Então eu resolvi gravar esse vídeo para te mostrar que sim, temos algumas coisas para conversar. Antigamente a gente não tinha muita opção. Se o paciente chegasse no consultório reclamando de sintomas e sinais relacionados ao aumento da próstata, a recomendação era: vai para o hospital, a gente precisa operar. Houve uma grande revolução com o aparecimento das drogas, dos medicamentos para a hiperplasia prostática. Existem alguns tipos, uns agem na bexiga e na próstata, outros agem só na próstata, alguns combinam medicamentos e fazem seu PSA baixar também. Enfim, eles revolucionaram o tratamento da hiperplasia, que antes era só cirúrgico e passou a ser medicamentoso. A cirurgia, então, passou a ser para aqueles pacientes que não respondiam ao tratamento ou pioravam da doença ao longo do tempo. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de interpretar a evolução da doença do paciente que tem hiperplasia benigna. A gente sabe muito bem quando o paciente tem que começar o remédio. E a gente sabe que é quando a cirurgia tem que acontecer, quando o paciente passou uma sonda por não conseguir mais fazer xixi. Então, o ideal de um tratamento cirúrgico é entrar no meio do caminho. Não vai ser o primeiro passo, a gente vai tentar o remédio, mas a gente também não pode deixar a bexiga falir e o paciente ter que usar uma sonda. Então, você que está assistindo esse vídeo já entendeu que o remédio tem grandes benefícios. Mas será que é para todo mundo? Não, infelizmente não. Alguns pacientes não toleram os remédios para a próstata. Existem dois principais efeitos colaterais dos medicamentos para a próstata. O primeiro, que acontece com quase todo mundo, é a diminuição do volume ejaculado. O que é isso? O paciente está lá na relação e na hora que ele acha que vai ejacular, chegou ao ápice da relação, está tendo o orgasmo e vai ejacular, o remédio impede que o esperma saia. Então existem pacientes que ficam muito incomodados com o que a gente chama de ejaculação seca ou ejaculação retrógrada. Não é que o mecanismo da ejaculação acabou, não, você continua ejaculando, mas não tem aquele jato de eliminação do esperma. O esperma sai escorrendo e alguns pacientes se incomodam muito com isso. O outro efeito colateral muito comum é a hipotensão postural. O que é isso? O remédio para a próstata, ele relaxa a musculatura da próstata, mas também relaxa a musculatura dos vasos sanguíneos. Então a pessoa tem uma tendência a ficar com a pressão baixa. Então muitos homens tomam o remédio e às vezes desmaiam, vão levantar da cama e caem. Então, infelizmente, apesar do medicamento ser muito interessante para postergar ou evitar uma cirurgia, nem todo mundo pode ou tolera os efeitos colaterais desses medicamentos. Para esses pacientes que não toleram os efeitos colaterais do medicamento, a gente tinha duas opções. Ou não tratava e deixava a doença seguir o seu curso, correndo o risco de caminhar para a questão da retenção e uso da sonda, ou fazer uma cirurgia mais definitiva, num momento em que a doença também não estaria tão evoluída assim. Então esse vídeo é sobre uma novidade. Sim, ela existe. Eu estou aqui com um aparelho chamado Rezum. Esse é o nome comercial e eu não estou fazendo propaganda de nada. O termo técnico da cirurgia é eletrovaporização da próstata. O que é isso? Aqui na ponta desse aparelho tem uma agulhinha muito fininha. Você não vai conseguir ver. A gente entra no canal da uretra, chega lá na próstata, espeta a próstata com essa agulha e injeta vapor de água quente. Esse vapor de água faz a próstata murchar, ele mata algumas células. Quais são as grandes vantagens desse tratamento? Aqueles pacientes que reclamam de ejaculação retrógrada ou com remédio ou com a cirurgia definitiva de raspagem da próstata, não costumam ter essa queixa depois que fazem a eletrovaporização. Se um homem tem um diagnóstico de hiperplasia prostática numa idade muito jovem, ele tem que calcular que ele vai passar a vida comprando o remédio. Isso entra na conta, a parte financeira também é importante. No entanto, fazer uma cirurgia mais definitiva, como a raspagem, existem outras implicações e riscos. A raspagem da próstata precisa de uma anestesia, o paciente fica internado, é uma doença que, independente da técnica que você faça, com laser, bipolar, é uma cirurgia que tende a sangrar e você fica no hospital fazendo irrigação por 1, 2, 3 dias. Isso depende muito do que aconteceu no seu procedimento cirúrgico. Essa técnica da eletrovaporização, fora do Brasil, ela é feita inclusive no consultório. Aqui no Brasil, a gente tem leis muito rígidas da Anvisa e ainda bem, isso traz segurança para você. Então, aqui no Brasil, a gente prefere fazer esse procedimento de eletrovaporização da próstata no centro cirúrgico.
mas é um procedimento ambulatorial, você não precisa ficar internado. E pode ser feito com sedação e anestesia local, fazendo com que a sua recuperação seja muito mais rápida. Então sim, toda hora está tendo evolução e novidades no tratamento da hiperplasia prostática benigna. Vem numa consulta comigo e vamos conversar sobre o que pode ser melhor para você.